Já faz algum tempinho que eu não venho aqui à frente para compartilhar a palavra, né? E aí, para aqueles que gostam de me ouvir, que bom, né? Para aqueles que não gostam, tenha um pouquinho de paciência, que hoje eu vou ser bem breve, tá? Queridos, eu quero começar contando aqui uma história. Eu gosto muito de história, eu acho que quem trabalha com criança gosta de história. E essa é uma história sobre um pastor de ovelhas, né? E o que ele faz? Ele vai e cuida das ovelhas. Esse é seu trabalho. Todos os dias, ele leva a ovelha para o campo e traz elas de volta para o aprisco no final do dia, depois que elas comeram. Mas a ovelha, querido, ela é um negócio assim, um bichinho interessante dentro da cadeia animal, né? Ela não consegue perceber as coisas que estão no seu entorno. Então, o que acontece com a ovelha? Ela come o dia inteiro, começa por aí. Ela come sem parar. O negócio dela é ir comendo, caminhando, caminhando, e assim ela vai. E nessa atividade da ovelha, ela não consegue parar para perceber as coisas que estão no seu entorno. Então, ela vai comendo e caminhando, e não importa para onde ela está caminhando. Desde que tenha comida, ela vai embora. E o que acontece com isso? Ela se distancia do rebanho. E quando ela se distancia do rebanho, os perigos são N, né? Você imagina você caminhando sem prestar atenção para onde você está andando. Você pode cair num buraco, no bueiro, aqui na rua, enfim. Quantos lugares, né? Fazendo uma comparação. Assim é a ovelhinha. Então, o que o pastor da ovelhinha faz? Ele simplesmente vai lá e cata a ovelhinha e traz de volta para o rebanho. Aí, no outro dia, a ovelhinha faz a mesma coisa. Ele vai lá, cata a ovelhinha e traz de volta para o rebanho. Aí, quando vai chegando uma determinada vez, né, que ele já está cansado de ir lá e a ovelhinha não aprende. O aspecto dele ir lá buscar onde ela estiver e trazer nas costas de volta para o rebanho, e lá no curral, a ovelhinha não aprende de jeito nenhum. Então, a maioria dos pastores de rebanho, o que eles fazem? A ovelhinha tem 4 patas. Eles quebram uma das patinhas da ovelhinha e faz um curativo ali, com uma talinha naquela ovelha. E você sabe o que começa a acontecer? A ovelhinha vai ali junto do pastor. Então, ela vai comendo só em torno onde está o pastor. Até aquela patinha dela cicatrizar. E mesmo depois, quando cicatriza, ela não consegue mais desvincular do rebanho. E aí, isso é uma lição aqui para nós. Existem muitos momentos que a gente, às vezes, vai andando sem prestar atenção para onde está indo e nós podemos cair no abismo. E o nosso pastor amado, ele precisa fazer alguma coisa conosco para a gente não cair no abismo. E você sabe o que ele usa para quebrar as nossas patinhas? Ou a nossa patinha são as circunstâncias da vida, né? E aí ele vem para fazer o curativo. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10, e nós vamos falar desse bom pastor que vem para curar a nossa patinha, né? Vamos dizer assim, usando uma figura aqui bem alegórica, da ovelha e do pastor, que ele vai usar toda essa alegoria aqui nesse texto o tempo todo. Ele vem para curar a nossa patinha ferida. Então, João 10, capítulo 10, versículo de número 11. Nós vamos apenas trabalhar esse único versículo hoje. E ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu queria que a congregação falasse junto comigo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos repetir mais uma vez? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, é muito interessante a gente pensar nas partes desse pequeno versículo, né? E esse pequeno versículo aqui, ele é a chave para esse capítulo 10 de João. E ele começa dizendo, eu sou. Jesus está dizendo isso dele mesmo. Eu sou. Quando foi que essa expressão foi usada pela primeira vez na Bíblia? E ela foi usada a primeira vez lá com Moisés, e quem usou essa expressão foi o próprio Deus.
ele então chama Moisés lá no meio da sarça ardente. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui conhece a história. Chama Moisés lá para um encontro com ele. Moisés é chamado a atenção porque ele vê uma árvore no meio do deserto, onde ele está lá pastoreando o rebanho, e ele vê uma árvore pegando fogo, né? Ele fala assim, eu vou mais para perto, né? Eu vou ver o que está acontecendo. Porque, como um pastor, ele tem que cuidar dos perigos que cercavam ali o rebanho. E aí Moisés vai para perto. Quando ele vai chegando mais perto, ele fala assim, oxi, que negócio estranho é esse? Está pegando fogo, mas as folhas estão do mesmo jeito, os galhos estão do mesmo jeito. Muito estranho, vou chegar mais perto. E quando ele chega bem mais perto, então, o que acontece? Desculpa aí, Lucas, eu vivo fazendo atrapalhada aqui, né? Que eu não me seguro no lugar. O que acontece? Ele ouve uma voz dizendo assim, Moisés, fica aí onde tu está, cara. Isso aqui não é uma coisa humana apenas, não. É divino. E ainda tem mais um detalhe, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é lugar santo. E ali, então, tem toda uma conversa de Deus e Moisés, que já estava há muito tempo longe do Egito, longe do seu povo de origem. E Deus tem uma conversa e diz assim, Moisés, agora eu vou te dar uma função. Qual vai ser a sua função? Você vai voltar para lá e você vai tirar aquele povo do Egito e levar ele para me adorar. Que tarefa? Conduzir um povo. Aí Moisés fala assim, vou nada. Oxi, negócio é esse? Vou de jeito nenhum. O que eu vou dizer? O senhor não está entendendo, não. Nós estamos aqui falando da maior autoridade conhecida, é Faraó, que é o rei daquele lugar, e o senhor quer que eu vá lá? Eu vou nada. Né? Ainda por cima que eu saí de lá, que eu matei um cara, e aí eu vou voltar para lá. Está pedindo coisa demais, não, Deus? Aqui é claro que ele não falou desse jeito, mas só para a gente pensar um pouco. Né? E aí, depois de uma longa conversa, o Senhor fala para ele assim, ele diz assim, ainda tem um detalhe, agora eu fiquei gago, porque eu só converso com ovelha, eu sei mais nem conversar. Tem mais nem conhecimento mais para conversar com autoridade desse nível. Né? E aí ele fala assim, fica tranquilo, porque eu vou te conduzir. Não se preocupe, não. Você não tem opção. Seu irmão já está vindo no seu encontro, né? E ele vai junto com você, Arão. E ele vai ser a tua boca. Fica tranquilo. Mas contigo eu vou falar contigo. Mesmo você estando com todo esse medo, eu vou falar contigo e você vai. Tudo bem, ok. Já que ele está vindo e ele vai ser o cara que vai falar, eu só tenho que escutar o Senhor, tudo bem. Aceitada a proposta aí. Vamos continuar aqui nesse contrato. Mas e aí? Eu vou dizer lá para o povo o quê? Quem é que está me mandando fazer isso? E aí Deus vai e fala para Moisés, eu sou. Fale para eles que eu sou, me enviou a vós. É interessante porque no Antigo Testamento, você, quando vai ver os originais, o pessoal tinha muita dificuldade de falar a palavra Deus. E havia um respeito muito grande por parte dos israelitas em relação à palavra Deus, porque eles entendiam que era algo muito sagrado e que não deveria ser pronunciado para não ser banalizado. E aí, durante um bom tempo, o pessoal entendia que Deus era Adonai. E aí, quando Moisés volta com essa palavra ali para o Egito, agora é o eu sou me enviou. Né? E aí, aqui Jesus está falando isso. Eu sou o bom pastor. Então, isso traz para mim e para você de que o próprio Deus, ele vem na figura de um homem chamado Jesus e se manifesta para mim e para você, e se manifesta para a humanidade, dizendo, olha, eu sou o próprio Deus, estou no meio de vocês. Só que agora, na figura de um ser humano, para poder alcançar cada um de vocês e fazer essa transição do pecado para uma vida de liberdade. E aí ele vem na sequência e fala, não somente eu sou, mas eu sou o bom pastor. E aí é muito fácil a gente ir no mundo secular que a gente vive, no mundo onde o humanismo governa, você encontrar pessoas dizendo assim, eu sou the best. Afinal de contas, eu ganhei o prêmio. E a gente vê vários prêmios que acontecem aí. Só que o prêmio está
com a finalidade em si mesmo. Qualquer pessoa que diz que é bom em alguma coisa, a finalidade está na pessoa. Aqui existe um contraste, a finalidade está em dar. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nós podemos entender aqui que é a bondade de Deus vindo até o ser humano e se doando para ele. Né? Então, a divindade se dando para nós. Que coisa tremenda. Quando eu olho isso daqui, eu falo assim, gente, como a gente pode ter um Deus como esse, que se dá para nós? A sua bondade é dividida conosco, e nós podemos experimentar dessa sua bondade. E aqui ele está fazendo esse comparativo entre o pastor e as ovelhas. Mas aqui tem uma dica muito preciosa para mim, para você e para todos os cristãos da face da terra. Jesus está falando da sua autoridade como Deus, e que ele é o próprio Deus, e que vem na figura de um ser humano, mas também ele está falando da sua autonomia em se doar. E aí a autoridade e a autonomia tem que ser permeada de bondade e responsabilidade. Quando ele diz que ele veio e está se dando, ele está falando da sua bondade. Mas também ele está falando que isso tem uma responsabilidade de ir até a cruz. Não era algo qualquer. E no último versículo aqui dessa série, que é o versículo 18, ele diz assim, olha, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, como também para revê-la. Então, ele vem e ele se dá. E aí, queridos, ele começa a explicar como é esse processo. E eu gosto de Jesus porque ele é extremamente didático. E, como eu disse, esse versículo de número 11 é a chave para entendermos todos esses 18 versículos anteriores. E aí ele vai usar algumas figuras de linguagem. Então, a primeira figura de linguagem que ele usa aí é o bom pastor. E a gente colocou umas figurinhas aí para o pessoal ver, não sei se já está sendo projetada. É esse bom pastor que talvez em muitos momentos vai usar as circunstâncias para quebrar uma das nossas patinhas, para nos trazer de volta ao rebanho, para a gente não se perder e não perder a nossa vida por toda a eternidade. A segunda figura aqui que ele vai usar, e aí não está aparecendo aqui para mim, é a figura da porta. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Para que serve uma porta? Alguém pode me dizer? É uma passagem, é para abrir, o que mais? Tem uma chave para abrir, o que mais? Para passar. Para que mais? Para entrar e sair, para fechar. A porta, querida, é um símbolo de proteção e segurança. Você coloca a porta na sua casa que é para o bandido não entrar. E nem as pessoas indesejadas. Portanto, traz para mim e para você segurança. Traz para mim e para você esse sentido do cuidado. Eu estou cuidando da minha casa. E aí eu não conheço ninguém que constrói uma casa e deixa ela sem porta. Não, deixa aqui sem porta, que precisa de porta não. Não, ele coloca a porta porque ele não quer que coisas indesejáveis entrem na sua casa. Desde animais, bichos, a pessoas. E aí, para você entrar, precisa ser convidado normalmente. Né? A gente precisa ser convidado para entrar na casa dos outros. Né? É assim que acontece. Mas ele aqui ele diz uma coisa interessante. Ele diz que as ovelhas, elas vão... em verdade, eu vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas
e as conduz para fora. Então, o sentido de proteção está guardado, mas também o sentido de direção, sai para fora. Então, a porta ela serve para essas duas coisas. Pense na sua casa por alguns minutos e lembre da porta da sua casa. Qual é o formato que a porta da sua casa tem? Ela tem chave. A Sueli gostou que ela tem chave, né? Então, pense como é que você faz para entrar dentro da sua casa. Como diz a Sueli, tem que ter uma chave. Mas você saiu da sua casa e você também passou a chave, para que ela ficasse guardada, para que ela fosse preservada do que você não deseja que tem lá. E aí, aqui, nós encontramos Jesus dizendo que o porteiro vem e abre essa porta. E aqui eu quero fazer uma alegoria, como ele está fazendo, que essa porta é o meu coração e o seu coração. E no meu coração e no seu coração, muitas vezes, ele está tão trancado que não tem espaço para mais nada entrar. E aí precisa de um porteiro bem habilidoso, bem cirúrgico, para vir e abrir o nosso coração. E eu digo que esse porteiro é o Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus já falou isso. Ele disse assim, olha, eu vou enviar o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vai conduzir você a toda a verdade, a toda a justiça e a todo juízo. Então, somente quem tem acesso ao seu e o meu coração para trabalhar questões e, inclusive, a abertura para Deus é o Espírito Santo de Deus, que trabalha no meu e no seu coração. Ele é o porteiro. Ele é o porteiro do nosso coração. E, muitas vezes, ele está levando o nosso coração para algumas situações que precisam ser trabalhadas. E aí ele vai, abre, e Jesus vem e fala assim, venha que eu vou te conduzir. Só que nós temos outras vozes. E aí, coloca para mim aí, Marcos, a figura aí do alto-falante. Está aí? Beleza. E aí, o que acontece? Ele usa também aqui essa questão da voz. O que eu vejo em toda essa alegoria aqui? Nós temos vozes prontas para levar a gente para vários caminhos. Primeiro, a voz do nosso próprio coração, que nós queremos agradá-lo a qualquer custo. Nós queremos agradar a nossa carne a qualquer custo, e ela nunca se satisfaz. E a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. E é para você tomar cuidado mesmo com os seus sentimentos, com as suas emoções, porque ela é enganosa, ela produz coisas que muitas vezes aquilo nunca aconteceu, mas por conta da sua vivência e das suas experiências, você acaba produzindo coisas, inclusive em relação a você mesmo e a outros que estão em volta de você. Mas você também tem a voz de quem está no seu entorno, a voz das pessoas que vão falando com você, e também a voz das circunstâncias, do momento em que você está vivendo. E aí, queridos, dentro dessa questão de ouvirmos aqui a voz, eu fico pensando que desde pequeno tem um exercício que é feito conosco e que não tem como dar errado. Todo filho sabe qual é a voz da sua mãe, não importa a idade que ele está. Ele sabe qual é a voz da sua mãe. A mãe pode estar no outro cômodo. Lá em casa a gente tem sempre uma discussão por conta disso, porque eu quero conversar com as meninas e o Daniel estando em outro cômodo e ele não aceita isso. Ele fala, vem para cá. Fica falando do outro cômodo, não. Eu falo, isso é típico de nordestino, né? Nordestino conversa assim, você pode estar em qualquer lugar da casa, o nordestino conversa mesmo, porque lá não existe laje. Então, é vazado o espaço de cima e a voz vai embora. E ele sempre fala, não, vem para cá, ou então espera chegar aí para poder falar. Mas, se eu dissesse para a Gabriele ou para a Sara, independente de onde eu estiver, e eu falar, Sara, Gabriele, elas falam, minha mãe está me chamando. Você já viu um menino brincando na rua?
Ele está lá jogando bola, está correndo, parecendo um desesperado. A mãe grita o nome dele, ele fala assim, minha mãe! E se ele não tinha autorização para ir brincar na rua, aí que ele vai desesperado para qualquer lado. E é assim que acontecem os acidentes. Mas desde cedo nós aprendemos a identificar a voz do cuidado, a voz da direção e a voz da orientação através da voz da mãe ou da voz do pai. Desde cedo. E aqui Jesus está trazendo essa alegoria para que eu e você aprendamos a discernir qual é a voz de Deus, da nossa própria voz, da nossa própria vontade, da voz das outras pessoas ou da voz do maligno que quer nos enganar. E ele está trazendo, olha, eu já deixei algo muito específico para você entender qual é a minha voz. E aí, dentro disso, ele coloca aqui o mercenário. E ele vai trazer aqui algumas coisas sobre o mercenário. Algumas características. A voz desse mercenário é estranha. Não é a voz suave do bom pastor. É estranha. Tem um fim em si próprio. Não guia. Não age com bondade. Não alerta. Não encoraja na palavra, e os seus conceitos estão ligados aqui ou agora, estão ligados à satisfação sem responsabilidade e não proteção, cada um por si e cada um que se vire. O problema é seu. Mas como é diferente a voz do bom pastor? Como é diferente? A voz do bom pastor, primeiro, não vem para te julgar, porque ele diz, eu vim para dar a minha vida. Ela vem para doar da sua bondade. E isso a gente vê desde o Éden, quando o Senhor chama ali Adão e Eva. Adão está lá complicado, porque ele comeu o que não deveria comer, a Eva comeu o que não deveria comer, estão lá assim, aí não quer nem ver Deus. E aí ele chega para o bate-papo. E aí ele não condena Adão. Ele fala assim, Adão, onde você está? E a voz do Senhor sempre vai perguntar para o meu e para o seu coração, onde você está? Como é que está a sua vida? E é isso que ele está dizendo aqui. Mas, no entanto, querido, a voz do mercenário não é assim. A voz do mercenário, ela chega com o dedo em riste para você. Aham, eu sei o que você fez em outros carnavais. Aham, te peguei do pulo. Então, já vem com a condenação. O próprio Jesus mostra como ele tinha autoridade, e ele tem autoridade, porque quando ele chega para encontrar-se com Pedro depois da sua morte e ressurreição, Pedro está lá todo temeroso. Afinal de contas, Pedro tinha negado ele 3 vezes. Mas Jesus não chega com o dedo em risco para Pedro. Jesus simplesmente pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Vamos caminhar, Pedro. Vamos caminhar. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Percebe que a voz do Senhor, a voz do bom pastor, é uma voz de bondade para comigo e com você? Não é uma voz de acusação. E aí, nesse sentido, nós podemos aprender algumas lições. Porque nós somos bons em acusar, gente. Nós somos bons, inclusive, em dar veredito e já matar de uma vez. Né? Então, a primeira pergunta é assim, como está a sua comunicação dentro de casa? Como o bom pastor tem usado aí a sua voz para com o seu cônjuge e os seus filhos? É mais bondade ou acusação? Você mais traz ele para junto de você e junto de Deus? Ou você simplesmente já deu o veredito que ele vai para o inferno? Coisas para a gente pensar. E aí, olha só, enquanto o mercenário diz assim, cada um por si, Jesus diz assim, assim como eu dei a minha vida por vocês, dê a vida uns pelos outros. Está lá em 1 João 3,16. Isso. Dê a vida pelos outros. Não é bem diferente? Haja com bondade.
Deixe o seu coração ser permeado pela minha bondade, não pela sua justiça. Porque a sua justiça não vai para a cruz. A minha, eu me entrego na cruz por você. É bem diferente da sua. Enquanto o mercenário diz, e caindo um tombo que se descobre, quanto mais fundo tem buraco para frente. Não sei se você já ouviu isso. Ah, você caiu um tombo, tem um buraco mais fundo ainda para você cair. É a voz do mercenário. Aí a voz do bom pastor diz assim, eu te tomo pela tua mão direita e eu te faço andar. Não deixo você cair nos buracos. E mesmo que você caia, eu te seguro. Percebe? Cada um por si é problema seu. É a voz do mercenário. E a voz do bom pastor é, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Não importa o que está acontecendo à sua volta. Não importa o quanto você errou. Eu não abro mão de você. Você pode se esconder onde você quiser. Como diz o Salmo 127. Se subir ao céu, o Senhor está lá. Se descer no mais profundo, lá também Ele está. Se eu esconder-me lá no abismo, mesmo assim a tua mão me alcançará lá. E não é mão de acusação. É mão de bondade. É mão de misericórdia. Enquanto o acusador, ou o mercenário, diz assim, perdeu, acabou tudo. Você errou. O pastor amado diz assim, eu sou o primeiro e o último. Eu tenho a última palavra sobre a tua vida. Essa desconstrução comparativa, ela é muito importante para mim e para você aprendermos a discernir qual é a voz do meu coração, qual é a voz que está do lado de fora e qual é a voz do mercenário e a voz do bom pastor. A voz do bom pastor sempre vai te encorajar à bondade, a andar a segunda milha, a ver no outro aquilo que ele vê, e não apenas o que está aparentando naquele cenário. E nós precisamos nos perguntar, qual é a voz que eu tenho ouvido? Com qual autoridade eu tenho caminhado? Eu tenho caminhado com a voz do meu próprio coração, como eu comecei falando da ovelhinha lá, né, que vai comendo, e andando, e comendo, andando, e não importa onde ela está indo. Ela cai do precipício, ela se arrebenta toda, acaba com a vida dela, se não tiver o pastor ali para poder, volta aqui. E ela não aprende apenas sendo colocada no ombro e sendo acariciada para ir de volta para o lugar seguro e descansar. Ela aprende com os tombos, onde o Senhor vai falar assim, não, agora você vai aprender a andar junto comigo. E talvez você está passando por circunstâncias que já está com essa talinha aí na canelinha, para aprender a andar junto do bom pastor. Mas eu quero encorajar você. Isso que acontece com você, o que aconteceu com você, não é para o seu fim, e nem é para o seu mal. Mas é para você crescer e saber qual é a voz segura que você tem que caminhar com ela. Qual é a voz de bondade que vai fazer os seus curativos, que vai curar a sua alma. E que vai curar não somente nessa vida aqui, mas em toda a eternidade. Que garante para você essa eternidade, porque Ele mesmo já trilhou esse caminho, por mim e por você. Ele já se deu ali na cruz. E Ele não abre mão de nós. Então, nós precisamos nos perguntar, qual é a voz que eu tenho ouvido e qual é a autoridade que eu tenho seguido? Dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, no meu local de trabalho, qual é a voz que eu tenho ouvido e seguido? Porque, com certeza, se você e eu estivermos ouvindo a voz do bom pastor, nós passaremos por todas as coisas vendo a mão dele agindo. E vamos nos associar a ele no que ele já está fazendo. Porque eu quero dizer para cada um dos irmãos, não pense que Deus, de vez em quando, tira um descanso e para de trabalhar, não. Ele continua trabalhando.
todos os dias, todas as horas. Por mais que eu e você não percebamos, Ele continua trabalhando. E Ele quer tratar a mim e a você, todos os dias, com a sua bondade. Então, abra o seu coração para a bondade dEle. Nós vamos ouvir um cântico, um hino, e depois disso nós vamos orar. Mas eu quero que você saia daqui com essa palavra e esse texto. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou ovelha de Jesus. E Ele já deu a sua vida por mim. Ele já deu a sua vida por você. E eu preciso seguir a voz dEle e a orientação dEle, para poder ter uma vida plena e realizada. E no